Pai do Senhor para todos os irmãos. Hoje é domingo, são 8 horas da manhã, mas eu resolvi falar de um assunto que tem muito me incomodado, que ocupa também as redes sociais, como o WhatsApp, como o Facebook, como outras redes, como o Google+, que é essa questão dos chips que implanta, que na Noruega uma empresa está usando, que no Canadá uma empresa está usando, tal lugar uma empresa está usando, e os pregadores têm ocupado, ministradores, palestrantes, têm ocupado bastante tempo batendo nessa tecla dessa questão desse chip na Igreja de Cristo, como que é para uma indireta, assim, olha, você não aceita o chip, não aceita o chip, mais ou menos, o que eles querem dizer é mais ou menos isso. Mas eu quero ler com vocês um texto bíblico que está em 1 Tessalonicenses, a carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, o capítulo é o 5, perdão, o capítulo 4, o versículo o 16 e 17, que Paulo diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele, nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim como Ele é, o seremos. Irmãos, a Igreja de Cristo precisa tomar cuidado, são com os precedentes e não com as coisas que virão após a vida de Cristo. Eu tenho visto muitos líderes preparando uma igreja para a tribulação. Porque quando eu estou trabalhando na igreja, essa questão do chip, não, que só enfatizando essa questão do chip, que é como que, será que vai mesmo, será que não será forçado, será que não será isso? É como que eu estivesse preparando uma igreja para ficar. Eu preciso preparar a igreja para encontrar-se com o Senhor Jesus. Eu preciso ensinar a igreja e preparar os precedentes da vida de Cristo. Tudo aquilo que precede a vida de Cristo, que na verdade já aconteceu. Eu preciso preparar a igreja que a investida do inimigo não é exteriores para o interior da igreja. A investida do inimigo para derrubar a igreja está dentro da igreja, está usando os próprios líderes para derrubar a igreja do Senhor. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu estava fazendo o curso básico de teologia. O pastor não tem o que falar. Como pastor ou como teólogo, eu não tenho por que falar dele. Realmente o cara domina tudo aquilo que ele ensina. Pastor formado em São Paulo, inclusive o filho dele foi se formar em São Paulo e voltou para aqui, para a Bahia. Pastor e professor, até professor de história. E lá estávamos nós, 55 alunos, e eu vi tremendas heresias. E eu ficava preocupado, meu Deus, nós temos 50 dirigentes de congregação, e eu era um deles. E tinha ali 50 dirigentes de congregação de todas as igrejas. Pastores de outras igrejas, e lá estava ele ministrando aquele curso. Mas ele... E você começa a ver que as pessoas não se desprendem a Bíblia da filosofia. Tinha mais ideias platônicas, ideias de Sócrates, ideia de tal Descartes. Você vê que a filosofia, e ele diz para mim, assim, mas a gente não pode se desprender. Pode sim, pode sim. Eu não posso querer ensinar a Bíblia à luz de Platão. Eu não posso querer ensinar a Bíblia à luz de Sócrates, que tinha uma visão meio espírita. Se você vê as visões de Sócrates, era meio espírita. Então o inimigo da igreja, ela vai estar dentro da igreja. Lembra-me de uma situação típica? Havia muitos militares fazendo, desses 55, devia ter 3 ou 4 que eram militares, que faziam curso teológico mesmo. E um deles fez a seguinte pergunta do pastor, se a questão do militar, o serviço, da prática militar, e se ele matasse alguém no serviço, e o pastor ensinou, que se ele matasse alguém no exercício do dever, não era pecado. E eu era um absurdo tão tremendo, era uma heresia tão tremenda, e ensinou um monte de heresias, que podia jogar baralho, não sei mais o que tudo isso só era pecado se fosse jogos, só era pecado se fosse pago. E eu fiquei, que representava até o Instituto Gamaliel de Salvador, que era
o Instituto, esse curso que eu fiz era do Instituto Gamaliel, o pastor era o representante dele, inclusive traz a sigla do Instituto no meu certificado. E era uma coisa horrível. Ensinamento, sabe o que é heresia? E eu dizia, meu Deus, nós temos aqui 55 obreiros que vão saindo ensinando essa heresia. Porque a Bíblia diz que se tua mão direita te escandalizar, corta e lança fora. Se o olho feito te escandalizar, arranca fora. Ora, se uma profissão te impede de chegar diante de Deus, tu deixa essa profissão e arruma outra. De agora, ensinar para uma igreja, ensinar para monitores, dirigente de congregações 55, que o cara poderia matar, o policial poderia matar, que não era crime. Irmão, isso é no mínimo um filho de Satanás para ensinar um negócio desse. Que a Bíblia, ninguém tem direito a matar. Ninguém tem direito a matar. A Bíblia manda honrar ou perdoar os seus inimigos. Isso não é, mas não é isso. O que eu quero dizer é que o inimigo da igreja está dentro dela. O inimigo da igreja, ele não está atingindo, o inimigo trabalhou. Vamos dar um exemplo aqui. Vocês que lêem história geral, vocês vê que até o ano 306, aproximadamente, a igreja de Cristo sofreu muito, foi muito perseguida, mas cresceu. Cresceu. E alcançou toda a Espanha. A igreja de Cristo cresceu estrondosamente, até o ano 303. Mas na posse de Constantino, que agora decretou, todo mundo era ser cristão por decreto, que os pastores começaram a ser aplaudidos, que os pastores começaram a receber presente, ter visita nos palácios, foi aí que o inimigo derrubou a igreja. E era a vez de se levantar com Lutero e Calvino. Então, para você ver, o inimigo hoje, ele não está atingindo a igreja de fora. Então, vamos acabar com essa história de querer estar falando de chip, falando daquilo. Prepara a tua igreja para subir. Prepara a tua igreja para encontrar com Cristo, não se ficar preocupando com chip. Essas coisas que a Bíblia diz, após a vida de Cristo, elas irão acontecer, que eu acredito ou não acredito, elas estão prontas. Você quer saber? Sabe um documento, é um documentário maravilhoso. Isso é maravilhoso para quem conhece a história e perigoso para aqueles que ficam. Assista aquele vídeo que fala da NASA, aquele documento da NASA que fala de como eles irão dirigir o povo no período. Aquele período que eles falam é o período da grande tribulação. Aquele vídeo da NASA, aquele vídeo que fala assim, história da NASA, que aparece aquela mulher de branco com aquele senhor, é tudo que vai acontecer no livro de Apocalipse. Então, eu não tenho que me preocupar com a igreja se é para receber chip ou não. Eu tenho que me preocupar com a igreja para se encontrar com o Senhor nos ares. A minha preocupação, se eu quisesse ensinar uma igreja no período da grande tribulação, eu ia mostrar Apocalipse 20, versículo 4. É o único versículo de toda a Bíblia que mostra que haverá salvação no período da grande tribulação. Porque há outros versículos dizendo assim, esses que vieram de grande tribulação. Mas Apocalipse 20, versículo 4, diz esses que vieram da grande tribulação, que não aceitaram o sinal da besta, nem adoraram a besta, que é o falso profeta, e foram decapitados. Mas eu tenho que me preocupar com isso, com a igreja? Não. Isso é questão de ensinamento. Irmão, os que ficarem vai passar por isso. Então, irmão, se preocupa e levar uma igreja santa, irrepreensível diante de Deus. Afastar a igreja desse mundo, da sensualidade que está dentro da igreja. Mostra a igreja que essa igreja não precisa essa sensualidade dentro da igreja. As mulheres precisam ser santas e irrepreensíveis diante do Senhor. Tem que acabar com a mentira, com o engano, com a corrupção dentro da igreja. Com a usura, com o avaro. Tudo isso precisa acabar. Então a nossa preocupação é com a vinda de Cristo, que é iminente. Pregue para a igreja que Jesus pode voltar hoje. E se ele voltar hoje, de que adianta tanta sensualidade? Para que a mulher tem que mostrar os seus corpos dentro da igreja? Para que a mulher tem que vestir aqueles vestidos colado de laicas, colado de leg, colado dentro da igreja de Cristo? Para que isso? Sensualidade para chamar a atenção dos outros? Se Jesus vier, fica. Então, irmão, prepara a tua igreja para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, o escritor Hebreu diz, seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, não é, irmão, chamar a atenção para o que vem depois. Eu não preciso me preocupar, irmão. Eu não tenho que me preocupar com o que vem depois da vinda de Cristo. Bota isso na tua cabeça. Preocupa a tua igreja para se encontrar com o Senhor.
Não prepara uma igreja para resistir no período da grande tribulação, mas prepara uma igreja para subir com Cristo cantando o hino da vitória. Prepara uma igreja para ser arrebatada com o Senhor. Deixe de passar a mão pela cabeça. Só existe 2 caminhos. 2. Céu e inferno. Só existe 2 tipos de povos. Salvos e perdidos. Só existe. Então para com isso. Ensina a igreja que Jesus está voltando. Ensina a igreja que não existe mais nenhuma profecia para se cumprir. Porque a maior das profecias, Ezequiel 37, Isaías 66 e 8, se cumpriu no ano 1948. Quando Israel ainda não era reconhecido como nação. E aquela Assembleia Geral da ONU de 1948, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, reconhece Israel como nação. Ali se cumpriu a última das grandes profecias. Israel voltou. Israel foi reconhecido como nação. Então Jesus não falta mais nenhuma profecia. A única que falta é Jesus voltar. Prepara a sua igreja para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Deixe de passar a mão pela cabeça. O adultério no meio da igreja. O divórcio sem adultério no meio da igreja. Então tudo isso é precedentes perigoso para a apostatação da fé no meio da igreja de Cristo. Porque apostatar da fé não é dizer às pessoas que não é mais crente. Apostatar da fé é quando você nega publicamente as suas obras não condiz com aquilo que a Bíblia ensina. Se as suas obras não condiz com os verdadeiros ensinamentos da palavra de Deus, você está apostatando da fé. Porque apostatar é a negação pública e não o que eu falo. O que eu falo não é apostatar da fé. Apostatar da fé é a negação pública. É quando as minhas obras não condiz com aquilo que eu ensinei. Quando as minhas obras não condiz com aquilo que a Bíblia ensina. Então, o perigo é esse. O inimigo da igreja de Cristo hoje está sentado no púlpito, passando a mão pela cabeça das ovelhas, de olho apenas no dízimo dela. Então, se ela deu dízimo, está maravilha. Mas não está não, irmão. Não está não. Jesus nos chamou. O dízimo de hoje não tem nada a ver com o dízimo do Velho Testamento. É apenas uma questão de fidelidade. Não afasta o homem de Deus. O adultério afasta. O dízimo não afasta o nome de Deus, mas a mentira afasta. Tudo isso, a avareza, o avaro afasta. Então, irmão, prepara uma igreja para ir morar no céu, pelo amor de Deus. Não prepara uma igreja para a tribulação. Para com isso, prepara a tua igreja para ir morar com Cristo, para ser arrebatada. É uma mensagem que eu não aguentava mais. E o Senhor tem me incomodado. Então prepara a tua igreja, não para o período da tribulação. Então não se preocupe com o chip, porque ele vai ter que acontecer. Não sei se é um chip. A Bíblia não fala, mas pode ser que seja. Não interessa. Não interessa. Mas prepara uma igreja para fazer parte da primeira ressurreição em Cristo Jesus. E morar no céu na glória com Deus. Amém, Jesus?